Naquela manhã, diante de dezenas de funcionários assustados, um simples criador de gado do interior olhou para a ex-esposa e para o homem por quem ela o havia trocado, e anunciou que era o novo dono da empresa deles. E que, a partir daquele momento, os dois estavam demitidos. Por trás daquela cena, havia anos de vergonha, humilhação e gente apontando o dedo para Ricardo, dizendo que ele era só um produtorzinho de gado, alguém que nunca passaria da porteira da fazenda. Ele conhecia bem a dor de ser subestimado, de ser trocado por alguém mais rico, mais estudado, mais importante. Uma dor que muita gente sente em silêncio, a sensação de não ser suficiente para quem a gente ama. Ricardo viu o próprio casamento acabar na frente dos olhos. Viu a ex-esposa, Daniela, ir embora com Tiago, o empresário elegante da cidade, dono de uma grande empresa, carro importado, relógio caro. Ouviu comentários maldosos, risadas discretas, gente dizendo que era claro que ela escolheria o homem da cidade grande. E, para piorar, ainda foi humilhado quando precisou ir até a empresa de Tiago para tentar fechar um contrato e foi tratado como alguém menor, como um caipira perdido. Até que, num dia comum, uma descoberta mudou tudo. Ele percebeu que por trás do brilho daquela empresa rica havia rachaduras profundas. Dívidas escondidas, decisões erradas, vaidade de mais e humildade de menos. A partir dali, Ricardo decidiu que não seria mais o homem que engolia a humilhação calado. E começou, em silêncio, um plano que ninguém imaginava. Hoje você vai conhecer como um criador de gado simples virou o jogo, comprou a empresa do amante rico da ex-esposa e, no momento mais inesperado, fez uma escolha que surpreendeu até quem torcia por ele. Fica até o final para ver a reviravolta que ninguém na cidade acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. Se essa história já prendeu sua atenção, deixe seu like para ajudar a divulgar o canal. Comente aqui embaixo se este é o primeiro vídeo deste canal que você está vendo e de onde você está assistindo. E se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias. Agora, vamos voltar alguns anos, quando Ricardo ainda nem imaginava que um dia pisaria naquela empresa como dono. Ricardo sempre gostou de coisas simples. Acordar cedo, sentir o cheiro do café passado na hora, ouvir o barulho do curral, cuidar do gado com calma. A fazenda não era enorme, mas era o suficiente para viver com dignidade. Ele herdara aquelas terras do pai, junto com um conselho que nunca esqueceu: honestidade e trabalho não fazem ninguém rico da noite para o dia, mas fazem alguém dormir em paz. Daniela, por outro lado, sempre foi diferente. Quando se casou com Ricardo, também dizia que não ligava para luxo, que gostava da tranquilidade do interior. No começo, os dois viviam bem. Ele cuidava do gado, ela ajudava na parte das contas, organização, ligação com compradores da cidade. Os dois tinham um filho, Enzo, que corria pelos pastos como se o mundo inteiro fosse aquele pedaço de chão. Mas, com o passar dos anos, a insatisfação silenciosa de Daniela começou a crescer. Ela via pela televisão as grandes cidades, as roupas elegantes, os restaurantes cheios de luz. Quando precisava ir até a cidade resolver alguma coisa, sempre reparava nas vitrines, nas pessoas de terno, nos carros novos. Ricardo percebia, mas fingia que não via. Ele pensava que, trabalhando mais, ia conseguir dar a ela uma vida melhor. Então aumentou o plantel, investiu em alimentação, começou a participar de leilões. Mas, mesmo assim, o dinheiro demorava a entrar. O gado dava retorno, só que tudo era lento, dependia de chuva, de preço, de coisa que ele não controlava. O ponto de virada começou numa tarde de reunião na cooperativa, quando um comprador grande da cidade apareceu para conhecer produtores da região. Esse comprador era Tiago. Tiago chegou com um sorriso seguro, roupa impecável, carro caro estacionado na frente. Sabia falar bem, elogiava todo mundo, chamava cada um de meu amigo. E, quando foi apresentado a Ricardo e Daniela, apertou a mão dos dois com firmeza. Prazer, Tiago. Ouvi ótimas referências do gado de vocês, disse, olhando rápido para Ricardo e demorando mais olhar em Daniela. Daniela notou. Não comentou nada com o marido, mas aquele olhar ficou na memória. Eles fecharam um primeiro negócio, pequeno, só para começar. Tiago voltaria em outras ocasiões. E voltou. A cada nova visita, Daniela parecia se arrumar um pouco mais. Um batom diferente, um vestido mais cuidado, um perfume novo. Ricardo percebia, mas interpretava como um esforço dela para representar bem a fazenda. Achava até bonito. Em pouco tempo, Tiago passou a ligar direto para o celular de Daniela, com a desculpa de falar de nota, prazo, ajuste de preço.
Ligava à noite, mandava mensagem fora de horário. Daniela, no começo, evitava responder na frente de Ricardo. Depois, começou a responder ali mesmo, dizendo que era coisa urgente da empresa. Ricardo, simples como era, confiava. Tinha orgulho de ver a esposa falando de igual para igual com o grande empresário da cidade. Só que o brilho no olhar de Daniela já não era o mesmo quando ela olhava para o marido. O que antes era admiração foi virando impaciência. Ela começou a reclamar da poeira da fazenda, do trabalho duro, da roupa simples de Ricardo. Você podia pelo menos comprar umas camisas melhores, Ricardo. Toda vez que vamos na cidade, parece que você saiu direto do curral, dizia, num tom meio de brincadeira, meio sério. Ele desconversava, mas essas frases iam se acumulando dentro dele. Na cooperativa, alguns já percebiam que Tiago elogiava Daniela além do normal. Um ou outro cochichava, mas ninguém falava nada abertamente. Afinal, Tiago era importante para os negócios da região. Um dia, depois de uma viagem longa de caminhão levando gado para um comprador distante, Ricardo chegou cansado, suado, só querendo banho e descanso. Quando entrou na cozinha, encontrou Daniela sentada à mesa, com uma expressão que ele não costumava ver. Enzo estava na casa da avó. A casa estava silenciosa demais. Ricardo sentiu um aperto no peito sem saber por quê. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Daniela respirou fundo, olhou para ele com frieza e, naquele momento, a vida de Ricardo começou a desmoronar. E é exatamente nesse instante, com uma frase que mudaria tudo, que o mundo que ele conhecia ia se partir em dois. Daniela demorou alguns segundos, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas, quando falou, foi direta. Eu não quero mais essa vida, Ricardo. Ele ficou parado, sem entender. Como assim, Daniela? Que vida? Essa? De poeira, de curral, de esperar chuva, de depender de preço de boi. Eu cansei. Ricardo sentou devagar na cadeira da frente. Estava exausto da viagem, e aquelas palavras pareciam pesar o dobro. A gente sempre viveu assim. Você sempre soube como era, ele respondeu, tentando manter a calma. Eu sabia, disse ela, com um ar distante. Mas eu também acreditava que isso ia mudar. Que um dia a gente ia crescer, ia se mudar para a cidade, ia viver de outro jeito. Ele apertou as mãos sobre a mesa. Eu estou tentando, Daniela. Você sabe que eu estou. A fazenda está melhorando, os negócios com o Tiago estão ficando maiores. É questão de tempo. Ao ouvir o nome de Tiago, os olhos dela brilharam de um jeito diferente. E Ricardo notou. É justamente isso, Ricardo, falou Daniela, cruzando os braços. Com o Tiago eu entendi o que é crescer de verdade. O nome Tiago naquele contexto caiu como um peso no peito de Ricardo. Como assim, com o Tiago? Perguntou, a voz ficando mais baixa. Ela não desviou o olhar. Eu estou com ele. Por um instante, Ricardo pensou que tinha ouvido errado. Com ele, como sócio. Em algum negócio. Daniela quase sorriu, mas não de alegria. Não, Ricardo. Não é negócio. Eu estou com ele. Como mulher. Como namorada. Se é assim que você entender melhor. O silêncio que se formou na cozinha era quase palpável. A cabeça de Ricardo rodou. Ele sentiu o estômago embrulhar, as mãos tremendo. Desde quando? Perguntou, com dificuldade. Isso não importa mais. O que importa é que eu vou embora. Ele ficou alguns instantes sem conseguir falar. Então, quase num sussurro. Você está indo embora da nossa casa. Por causa dele? Eu estou indo embora por causa da vida que eu quero ter, respondeu Daniela, com frieza. E essa vida não tem espaço para um criador de gado acomodado. Aquela palavra, acomodado, cortou mais fundo do que qualquer outra. Ricardo, que acordava antes do sol, que passava o dia inteiro no trabalho, que fazia tudo o que podia, era chamado agora de acomodado. Ele tentou argumentar. A gente tem o Enzo, Daniela. Ele é nosso filho. Você vai jogar a nossa família fora? Ela suspirou. Eu amo o Enzo. Mas ele vai entender. Com o tempo, ele vai ver que é melhor ter uma mãe ao lado de alguém que pode dar estudo, conforto, oportunidade, do que aqui, preso numa fazenda no meio do nada. Ricardo sentiu o rosto queimar. Não era só a dor da traição. Era a desvalorização de tudo que ele era. Então, você acha que eu sou um atraso para você, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Daniela não respondeu de imediato. Depois, falou.
Eu acho que você é o que você escolheu ser. E eu escolhi outra coisa. Nos dias seguintes, a separação correu rápido. Daniela foi morar na cidade, na mesma região onde Tiago tinha seu escritório imponente. As pessoas comentavam, mas ninguém falava abertamente na frente de Ricardo. Só que em cidade pequena, tudo corre. Na cooperativa, a notícia virou assunto. Alguns tinham pena, outros apenas confirmavam o que já desconfiavam. A vergonha de Ricardo não estava só dentro de casa, estava espalhada em cada esquina do município. A primeira grande humilhação pública veio pouco tempo depois. Ricardo precisou ir até a empresa de Tiago para resolver uma questão de pagamento atrasado. Não tinha jeito, ele dependia daquele dinheiro para pagar ração, funcionários, contas. Entrou no prédio de cabeça erguida, tentando mostrar firmeza. Mas por dentro, estava em pedaços. Na recepção, uma funcionária pediu para ele aguardar. Enquanto ele esperava, escutou risadinhas vindo de um canto, alguns olhares curiosos. Ele sabia que estava sendo reconhecido como o ex-marido da Daniela. De repente, ouviu a voz dela, vinda do corredor. Era um tom de risada que ele conhecia bem, mas agora soava estranho. Daniela vinha andando ao lado de Tiago. Os dois conversavam como se fossem um casal já antigo naquela rotina. Quando viram Ricardo sentado, Daniela parou por um segundo. Tiago, por outro lado, manteve o sorriso. Ora, se não é o nosso grande produtor, disse Tiago, aproximando-se. Ricardo, não é? Ricardo levantou, esticou a mão. Tiago apertou, mas não com o mesmo respeito de antes. Havia um ar de superioridade claro. Vim resolver o pagamento da última remessa de gado, explicou Ricardo. O prazo venceu e... Tiago fez um gesto com a mão, como quem manda interromper. Sim, eu sei. Mas eu estive olhando os números, e para ser sincero, esse lote não foi tão bom. Vamos ter que rever aquele valor. Ricardo sentiu o estômago revirar. Rever como? A gente combinou um preço. A vida muda, meu amigo, respondeu Tiago, com calma. Os negócios também. Eu não posso pagar mais do que compensa para mim. Daniela, ao lado, cruzou os braços. Olhou para Ricardo de cima a baixo, com um misto de pena e impaciência. Ricardo, você precisa entender que aqui é outra realidade, disse ela. Não é igual na fazenda, onde se faz tudo no sentimento. Aqui é profissional. Alguns funcionários se aproximaram discretamente, curiosos com a cena. Ricardo sentiu os olhares o atravessando. Eu sempre honrei minha parte, ele respondeu, a voz firme apesar da dor. Só estou pedindo o que a gente combinou. Tiago deu de ombros. Vamos fazer assim, ou você aceita um reajuste para baixo, ou esse será nosso último negócio. Tem muito produtor querendo vender para mim. As palavras foram escolhidas para machucar. E machucaram. Ricardo respirou fundo. Ele sabia que, se fechasse a porta ali, teria dificuldade para escoar o gado daquele mês. Ao mesmo tempo, engolir aquela condição era como aceitar um carimbo na testa, fraco. Antes que ele respondesse, Daniela completou, num tom que misturava desprezo e superioridade. E, Ricardo, próxima vez que vier aqui, tenta pelo menos vir com uma roupa melhor. Você está em uma empresa, não no curral. Alguns funcionários baixaram a cabeça, envergonhados por ela. Outros não conseguiram segurar um meio sorriso. Foi a segunda grande humilhação de Ricardo. Desta vez, com plateia. Ele respirou fundo mais uma vez. Sabia que qualquer palavra atravessada ali seria usada contra ele. Eu aceito o que você propôs, falou, olhando diretamente para Tiago. Mas guarda bem esse dia na sua memória. Tiago riu, achando que aquilo era só orgulho ferido. Pode deixar, meu amigo. Eu nunca esqueço um bom negócio. Ricardo virou as costas e saiu da empresa com a sensação de ter deixado um pedaço de si naquele piso brilhante. Enquanto caminhava pela rua, pensou na vida que tinha imaginado com Daniela, no filho que agora veria a mãe ao lado de outro homem, no nome dele correndo nas bocas da cidade como exemplo de fracasso. Naquela noite, deitado em sua cama simples, na casa agora vazia, ele ficou olhando para o teto escuro e pensou algo que nunca tinha pensado com tanta clareza. Ou eu passo o resto da vida engolindo essa humilhação, ou eu encontro um jeito de virar esse jogo. Ele só não fazia ideia de como isso aconteceria. Mas, sem saber, uma primeira porta começaria a se abrir alguns dias depois, numa conversa aparentemente comum. E essa conversa ia plantar a semente de uma mudança que ninguém imaginava.
Uma semana depois daquela visita humilhante à empresa de Tiago, Ricardo foi até a cooperativa para uma reunião sobre uma nova linha de crédito para produtores. Ele chegou calado, cumprimentou alguns conhecidos com um aceno de cabeça e sentou no fundo da sala. Enquanto o representante falava sobre juros, prazos e condições, Ricardo estava com a cabeça em outro lugar. Pensava nas palavras de Daniela, no olhar de Tiago, na sensação de ser tratado como alguém menor. Ao final da reunião, um antigo conhecido se aproximou. Era um contador chamado Jorge, que há anos prestava serviço para vários produtores e também tinha clientes na cidade. Ricardo, posso falar com você um minuto? Perguntou. Os dois foram até um canto mais reservado, perto de uma janela. Eu fiquei sabendo do que aconteceu lá na empresa do Tiago, começou Jorge, num tom cuidadoso. E do que aconteceu com a Daniela também. Ricardo engoliu seco, incomodado com o assunto, mas respondeu. Em cidade pequena, tudo corre, né? Não tem jeito. Jorge assentiu. Eu não vim aqui para fofoca. Você me conhece. Mas tem uma coisa que acho que você precisa saber. E eu vou te pedir discrição. Ricardo franziu a testa. Fala. Jorge olhou ao redor, certificando-se de que ninguém escutava. A empresa do Tiago não é esse mar de rosas que todo mundo pensa, não. Por fora, ela é bonita, movimentada, cheia de cliente. Mas por dentro, as contas não estão tão boas assim. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Como assim? Não posso entrar em detalhe demais, por causa de sigilo profissional, explicou Jorge. Mas digamos que ele está vivendo um estilo de vida caro demais pro caixa que tem muita vaidade, muito gasto desnecessário, alguns investimentos que não deram certo. E, silenciosamente, ele está se enrolando. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela informação parecia não combinar com a imagem que ele tinha de Tiago, sempre seguro, sempre por cima. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou, sem ironia. Era uma pergunta sincera. Jorge respirou fundo. Você tem gado bom, Ricardo. Tem terra. Pode até não estar nadando em dinheiro, mas não está devendo o mundo. Se você organizar melhor suas contas, melhorar um pouco a gestão, pode crescer mais do que imagina. E, se crescer na direção certa, pode virar cliente de outro tipo. Ou até mais do que cliente. Ricardo franziu a testa, sem entender. Mais do que cliente. Jorge baixou ainda mais a voz. Dívidas de empresas como a do Tiago, muitas vezes, são vendidas para investidores. Gente que compra dívida em troca de garantia futura. Se alguém compra uma parte boa dessas dívidas, começa a ter poder de decisão. Às vezes, até poder para entrar na sociedade quando o dono já não consegue mais segurar tudo sozinho. Ricardo olhou pela janela, para a rua simples da cidade. A ideia parecia grande demais para sua realidade. Eu sou só um criador de gado, Jorge. Não sei mexer com essas coisas. Você é um criador de gado que tem algo que muita gente grande já não tem, crédito moral na praça, respondeu Jorge. E, principalmente, você tem motivo para querer crescer. Gente com motivo anda mais do que gente acomodada. A palavra acomodada ressoou na cabeça de Ricardo, lembrando que Daniela havia dito. Ele apertou a mandíbula. Tá dizendo que, um dia, eu poderia comprar parte da empresa do Tiago? Perguntou, quase achando a ideia absurda. Jorge deu um meio sorriso. Eu estou dizendo que, se ele continuar do jeito que está, alguém vai acabar comprando. Se vai ser você ou outro, aí é outra história. A conversa com Jorge ficou martelando na cabeça de Ricardo por dias. Ele começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Reparou que, de uns tempos para cá, Tiago havia trocado de carro 2 vezes em pouco tempo. Que falava de viagens caras. Que abria filiais apressadamente. Ao mesmo tempo, começou a notar que alguns pagamentos da empresa estavam sempre um pouco atrasados. Não era só com ele. Outros produtores reclamavam na cooperativa. Na fazenda, Ricardo decidiu que se não podia competir com Tiago na aparência, iria competir na base, organização, qualidade, constância. Passou a anotar tudo com mais cuidado, separou melhor as contas pessoais das contas da fazenda, investiu em pequenos ajustes que melhoravam a produtividade. Também começou a participar de cursos simples oferecidos pelo Sindicato Rural, falando de gestão, planejamento, comercialização. No início, sentia-se deslocado, achando que aquilo era coisa de gente mais letrada. Mas logo percebeu que, com calma, ele entendia tudo. Enquanto isso,
Daniela vivia sua nova vida na cidade. Ia e vinha da empresa de tea sempre bem vestida, agora como uma espécie de braço direito informal dele. Em reuniões, gostava de mostrar que tinha saído da roça e subido na vida. Alguns colegas até achavam exagero, mas ninguém dizia. Para Ricardo, cada comentário que chegava era um lembrete da humilhação que tinha sofrido. Porém, algo tinha mudado dentro dele. Em vez de usar essa dor para se afundar, ele começou a usar como combustível. Uma noite, sentado à mesa com papéis espalhados, ele olhou para uma anotação que havia feito sobre a conversa com Jorge. No canto da página, escreveu uma frase simples: "Não vou me vingar pela raiva. Vou me levantar pelo merecimento." Ele não imaginava ainda todos os passos que teria que dar. Mas, pela primeira vez desde a separação, sentiu que tinha um rumo, um propósito. E foi justamente quando ele começou a melhorar de verdade que uma nova humilhação, ainda mais forte, veio à tona. Uma situação que só aumentaria o desejo dele de nunca mais ser tratado como alguém menor. Essa nova ferida viria de onde ele menos esperava, do próprio filho. Era um domingo de sol, daqueles em que a fazenda parecia mais viva. O cheiro de comida vinha da cozinha, a panela no fogão, o som distante de um rádio na casa do vizinho. Enzo, agora um pouco mais velho, tinha vindo passar o fim de semana com o pai. Ricardo valorizava cada minuto ao lado do filho. Tentava fazer daqueles dias algo especial. Levava o menino para andar a cavalo, mostrava como cuidar dos animais, contava histórias do avô que ele quase não conheceu. Naquela tarde, os dois estavam sentados na varanda, com copos de suco na mão. Enzo olhava para o horizonte, quieto, o que não era muito comum. "O que foi, filho?" perguntou Ricardo. "Está pensativo." Enzo demorou um pouco para responder. "Lá na cidade é diferente, pai." Ricardo sorriu de leve. "Eu sei. Lá tem mais movimento, mais prédio, mais carro. Aqui é mais tranquilo." Enzo balançou a cabeça. "Não é só isso. Lá, as pessoas olham diferente para mim quando eu falo que sou seu filho." Aquele comentário fez endireitar o corpo na cadeira. "Diferente como? Alguns colegas sabem da história da mamãe com o Tiago. Eles brincam, falam umas coisas. Dizem que a minha mãe escolheu o cara rico e deixou o cara da roça para trás. Eles falam assim mesmo." Ricardo sentiu o peito apertar. Engoliu em seco. "E o que você responde?" Enzo deu de ombros. "Eu fico com raiva, às vezes. Eu digo que você trabalha muito, que é honesto. Mas eles riem e dizem que honestidade não enche mesa de coisa boa, que o Tiago sempre paga tudo para mamãe, que eles vão em lugar chique comer." Ricardo respirou fundo. "E o que você acha disso, Enzo?" perguntou, com cuidado. O menino olhou para o chão. "Eu gosto de ficar aqui com você, pai. Gosto de andar a cavalo, gosto do jeito que você fala comigo. Mas, lá eu também vejo um monte de coisa que aqui não tem. E, às vezes, eu fico com vergonha quando as pessoas falam alto." A palavra vergonha vinda do filho foi como um soco invisível. Ricardo não brigou, não levantou a voz. Sabia que Enzo não estava sendo cruel, apenas sincero. Mesmo assim, doeu mais do que qualquer frase de Daniela ou de Tiago. Ele colocou a mão no ombro do menino. "Filho, ninguém é melhor do que ninguém por causa de dinheiro ou de roupa", falou, com calma. "Tem gente com muito dinheiro que não consegue dormir em paz. Tem gente simples que deita a cabeça no travesseiro e sabe que não deve nada a ninguém." Enzo ouviu, mas não parecia totalmente convencido. Era difícil, para uma criança, entender isso no meio da comparação constante. "Eu sei, pai, mas o mundo não enxerga assim", respondeu ele, com uma maturidade que surpreendeu Ricardo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando o fim de tarde. Por dentro, porém, Ricardo tomou uma decisão sem dizer em voz alta. Ele não queria que o filho sentisse vergonha do pai. Não por causa de dinheiro, não por causa de profissão, não por causa de humilhação. Na semana seguinte, ele procurou Jorge novamente. "Lembra daquela conversa sobre a empresa do Tiago?" perguntou, assim que sentou na frente do contador. Jorge assentiu. "Claro que lembro." "Por quê?" Ricardo olhou firme. "Eu quero entender, com calma, tudo o que eu preciso fazer para um dia ter condição de entrar num negócio assim. Mesmo que leve anos. Eu não quero mais ser o homem que só reage. Eu quero ser o homem que se prepara." Jorge abriu uma pasta, puxou alguns papéis, começou a desenhar cenários. Explicou sobre investimentos, sobre juntar produtores para formar um grupo mais forte,
sobre buscar oportunidades de comprar dívidas com desconto quando elas aparecem. Você não vai fazer isso sozinho, Ricardo, avisou. Mas você pode ser a cabeça de um grupo. Tem muita gente aqui que já está cansada de depender do Tiago. Ele só não tem coragem de se mexer. A partir daquele dia, a rotina de Ricardo mudou ainda mais. Além do trabalho duro na fazenda, ele passou a estudar sempre que podia. Lia tudo que caía em suas mãos sobre gestão, parceria, negociação. Começou a conversar com outros produtores, discretamente, sobre a ideia de se unirem. No começo, muitos desconfiavam. Comprar coisa de empresa grande? Isso é problema deles, não nosso, dizia um. Eu só quero vender meu gado e receber em dia, não me meter em confusão, dizia outro. Mas alguns, mais atentos, percebiam que depender de um comprador só, por mais poderoso que fosse, era perigoso. Esses começaram a ouvir Ricardo com mais atenção. Enquanto isso, a empresa de Tiago continuava aparentando sucesso. Entretanto, as notícias dos bastidores que chegavam a Jorge e, por tabela, a Ricardo, mostravam outra realidade: empréstimos caros, fornecedores irritados, projetos que não se pagavam. Daniela, por estar ao lado de Tiago, via uma parte disso, mas não tudo. Tiago ainda filtrava muitos problemas, tentando manter a imagem de controle. Ela tinha a sensação de que havia algo errado, mas se agarrava à ideia de que ele era inteligente demais para deixar tudo desmoronar. Foi então que, num final de tarde chuvoso, Ricardo recebeu um telefonema de Jorge que mudaria a velocidade de tudo que ele vinha planejando. O que Jorge tinha para contar era a chance que ele esperava. Mas essa chance vinha com um risco enorme. Um risco que poderia deixá-lo ainda mais humilhado, ou colocá-lo numa posição que ninguém jamais imaginou que ele alcançaria. Ricardo estava na varanda da fazenda, observando a chuva fina cair sobre o pasto quando o telefone tocou. Era um número conhecido. Ele atendeu. Alô? Ricardo, é o Jorge, disse a voz do outro lado. Tem um assunto importante. Pode falar agora? Posso sim. Aconteceu alguma coisa. Jorge não enrolou. Lembra do que eu te falei sobre empresas que começam a se enforcar nas dívidas e acabam tendo essas dívidas vendidas? Lembro. Pois bem, acabou de aparecer, numa carteira que um conhecido meu está querendo repassar, um pacote de dívidas da empresa do Tiago. Não é pouca coisa. Ricardo endireitou o corpo, o coração acelerado. Como assim? Pacote de dívidas. Vários contratos de empréstimo, adiantamentos, compromissos com bancos menores. Tudo junto. Quem comprar esse pacote, com desconto, passa a ser credor direto dele. E, se tiver inteligência para negociar, pode transformar isso em participação na empresa lá na frente. Ricardo ficou em silêncio alguns segundos, como se o cérebro precisasse de tempo para absorver. E por que estão vendendo isso? Porque o risco dele não é mais pequeno, Ricardo. Quem emprestou está com medo de não receber tudo. Então prefere vender com desconto para alguém disposto a correr o risco e tentar recuperar mais adiante. Ricardo sentiu uma mistura de medo e oportunidade. E quanto? Quanto é esse pacote? Perguntou, já pressentindo a resposta pesada. Jorge disse o valor. Era alto. Muito alto para alguém sozinho na posição de Ricardo. Alto até para alguns grupos. Eu sabia que era coisa grande, murmurou Ricardo. Eu te liguei não porque acho que você consegue comprar isso sozinho, mas porque você já vinha se preparando, explicou Jorge. Se você convencer aquele grupo de produtores com quem vem conversando, talvez vocês consigam, juntos, entrar nesse jogo. E entrar agora, não daqui a anos. Ricardo olhou para a chuva, que agora caía mais grossa. Pensou nos amigos produtores, pensou nas contas da fazenda, pensou no rosto de Enzo, pensou na expressão de superioridade de Tiago e nas palavras de Daniela. Se der errado, começou Ricardo. Se der errado, você vai ter comprometido uma parte grande das suas reservas. Talvez até tenha que vender alguma coisa, completou Jorge, sem adoçar a verdade. Mas, se der certo, você não vai mais entrar naquela empresa pela porta da frente como fornecedor humilhado. Vai entrar pela sala de reunião como alguém com poder de decisão. Ricardo sentiu um arrepio. Quanto tempo eu tenho para decidir? Pouco, respondeu Jorge. Essas oportunidades não ficam abertas por muito tempo. Tem gente grande de olho. Se vocês não se mexerem, outro grupo compra e a história acaba aqui para você. Depois de desligar, Ricardo ficou alguns minutos parado, ouvindo apenas a chuva e o tic-tac do relógio da cozinha.
Era como se todo o peso da vida estivesse empurrando a dizer sim e todo o medo de perder o pouco que tinha o puxasse para trás. Naquela noite, ele não dormiu. Fez contas, rabiscou planos, releu anotações. No dia seguinte, começou a ligar para os produtores com quem vinha conversando há meses. A primeira reunião foi na antiga sala da cooperativa. Estavam lá uns 8 produtores, homens calejados de sol, acostumados a fazer conta de cabeça, mas desconfiados de grandes movimentos. Ricardo, com papéis na mão e olhar firme, apresentou tudo o que tinha aprendido. Explicou o que era comprar dívidas com desconto, o que isso poderia significar no futuro, quais eram os riscos, quais eram as possibilidades. Eu não estou aqui prometendo milagre, disse ele, olhando nos olhos de cada um. Eu sei que é arriscado. Sei que a gente pode se machucar. Mas também sei que, se a gente continuar dependendo de uma pessoa só, que trata a gente como quer, vamos ficar sempre na mesma posição. E, pelo que eu vejo, essa pessoa não é tão firme quanto parece. Alguns balançaram a cabeça em concordância. Outros ainda pareciam hesitantes. Um dos mais antigos, chamado Mauro, falou: Eu já vi muita promessa bonita acabar mal. Mas também já vi quem teve coragem dar um salto que mudou a vida de todo mundo. A pergunta é: a gente confia em você para liderar isso, Ricardo? A pergunta pairou no ar. Ricardo respirou fundo. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, respondeu. Sou um criador de gado como todos aqui. A diferença é que, talvez por ter apanhado mais na vida recente, eu tenha mais disposição para estudar e encarar isso. Eu não quero passar o resto da vida abaixando a cabeça dentro daquela empresa. Se vocês quiserem vir comigo, vamos juntos. Se não quiserem, eu vou entender. Mas vou tentar de algum jeito, nem que seja menor. O silêncio durou alguns segundos. Até que Mauro estendeu a mão. Eu vou com você, disse. Um a um, outros foram se manifestando. Nem todos aceitaram, mas o grupo que disse sim era suficiente para juntar um valor respeitável. Com o apoio de um pequeno investidor silencioso indicado por Jorge, somaram o suficiente para fazer uma proposta pelo pacote de dívidas. As semanas seguintes foram de tensão. Negociações, idas e vindas, papéis, termos que Ricardo nunca tinha ouvido na vida, mas que agora começava a entender. Ele ia amadurecendo a cada conversa, aprendendo a falar a linguagem da cidade sem perder as raízes da roça. Até que, numa manhã em que o céu estava estranhamente claro depois de muitos dias de nuvens, o telefone tocou de novo. Era Jorge. Ricardo, senta aí, disse, com um tom diferente. Ricardo sentou, o coração disparado. Fala logo, homem. A proposta de vocês foi aceita, anunciou Jorge. A partir de hoje, você e o grupo são os principais credores das dívidas da empresa do Tiago. Vocês agora têm uma carta muito forte na mão. Ricardo sentiu as mãos suarem. Olhou pela janela. A fazenda, o curral, o pasto, tudo parecia o mesmo. Mas, por dentro, algo gigantesco havia mudado. Ele ainda não era dono da empresa. Ainda havia um caminho longo até ali. Mas, pela primeira vez, ele tinha como olhar para aquela empresa não apenas como alguém que precisava dela, e sim como alguém de quem, em breve, ela poderia depender. E, enquanto ele segurava o telefone com a notícia que mudaria sua história, lá na cidade, Tiago e Daniela ainda viviam como se nada estivesse prestes a acontecer. Eles não tinham a menor ideia de que a pessoa que mais tinham humilhado acabará de se tornar a maior ameaça, e, ao mesmo tempo, a possível salvação da empresa deles. O próximo passo seria ainda mais delicado, transformar esse poder de credor em lugar à mesa de decisão. Um passo que exigiria frieza, paciência e uma força interior que Ricardo nunca tinha precisado usar em toda a sua vida. Nos dias que seguiram a ligação de Jorge, a vida de Ricardo parecia igual por fora. Ele ainda acordava cedo, cuidava do gado, tomava café na mesma caneca de sempre. Mas, por dentro, tudo havia mudado. Agora, cada passo da rotina vinha acompanhado de um pensamento novo. Ele era o principal credor da empresa de Tiago. Aquela mesma empresa onde tinha sido humilhado, onde a ex-esposa andava de salto alto pelos corredores, onde disseram que ele era pequeno demais. Só que ninguém sabia disso. Era como se ele carregasse um segredo enorme no bolso. Jorge foi claro. A primeira regra é silêncio. Se Tiago souber cedo demais que é você por trás desse pacote, ele pode correr para outro lado, tentar manobrar, pedir resgate em outro lugar. Deixa ele sentir o peso da dívida antes de ver o rosto do credor. Enquanto Ricardo se acostumava com essa ideia, lá na empresa a realidade começava a apertar. Tiago,
mesmo com toda a aparência de controle, sentia o caixa encolher. Alguns pagamentos de clientes atrasavam, investimentos passados não davam o retorno esperado, e as prestações dos empréstimos pesavam como pedras. Daniela percebia que algo não estava certo. Notava as conversas mais tensas de Tiago com o setor financeiro, via as noites em que ele ficava até mais tarde no escritório, a expressão fechada quando atendia telefonemas de números desconhecidos. Uma tarde, ela entrou na sala dele com uma pasta de relatórios. Tiago, alguns fornecedores estão reclamando de atraso. Eu não gosto de deixar isso se acumular, disse, num tom firme. Ele sorriu, mas não havia tranquilidade no sorriso. Eu sei, Dani. Eu estou cuidando. É uma fase ruim. Acontece em qualquer empresa que cresce. Ela observou em silêncio. Você sempre foi muito seguro. Agora parece diferente. Tem alguma coisa que eu precise saber? Tiago desviou o olhar por um instante. Só confia em mim, respondeu. Eu sei o que estou fazendo. Mas ele mesmo começava a duvidar. Os bancos menores começaram a repassar as dívidas dele para terceiros. E entre esses terceiros estavam justamente Ricardo e o grupo de produtores. Aos poucos, parcelas importantes da vida financeira da empresa passavam para mãos que Tiago não enxergava. Jorge acompanhava tudo de perto e fazia questão de explicar a Ricardo, com calma, cada novo documento. Aqui, Ricardo, é um contrato em que, se ele atrasar mais de tantos dias, você pode exigir renegociação. Se ele não aceitar, você pode executar a dívida. Numa situação extrema, isso pode levar até mesmo à troca de controle da empresa. Ricardo ouvia com atenção, sempre com uma frase na cabeça: não vou me vingar pela raiva. Vou me levantar pelo merecimento. Ele não queria fazer nada no impulso. Queria que, quando chegasse a sua hora, ninguém pudesse dizer que foi injusto. Os primeiros sinais da pressão chegaram dentro da empresa. Um mês, os salários começaram a ser pagos com alguns dias de atraso. Não muito, apenas o suficiente para causar inquietação. Na Copa, 2 funcionárias comentavam em voz baixa. Você viu que o pagamento caiu depois do dia? Vi. Meu marido nem acreditou. Ele dizia que aqui era tudo certinho. Daniela ouviu de longe e sentiu um frio na barriga. Naquela mesma tarde, entrou de novo na sala de Tiago. Está ficando sério, Tiago. Já está batendo na porta dos funcionários. Você não acha melhor rever alguns gastos? Aquele carro novo, por exemplo. Ele se irritou. Eu não vou aparecer por aí dirigindo o carro velho. Minha imagem é uma parte importante do negócio. Sua imagem não paga salário, retrucou Daniela, sem elevar a voz. Se isso continuar, você vai perder gente boa. E a sua reputação cai mais rápido do que você pensa. Os dois discutiram por alguns minutos. No fim, Tiago mandou suspender um ou outro gasto menor, mas manteve o centro do seu estilo de vida. Enquanto isso, Ricardo ia fortalecendo o grupo de produtores. Eles se reuniam de vez em quando, conversavam sobre os próximos passos, buscavam orientação de Jorge. Lembrem-se, dizia o contador, vocês não são agiotas, não estão caçando desgraça. Vocês são credores legítimos. Se a empresa do Tiago for bem, vocês recebem. Se ele não conseguir, vocês têm o direito de assumir o lugar dele para tentar salvar o que ainda resta. Ricardo ouvia tudo e pensava em Enzo. Imaginava o dia em que o filho poderia olhar para ele sem qualquer sombra de vergonha. Tudo caminhava de forma lenta, mas firme. Até que, um dia, Tiago recebeu uma notificação formal. Seu principal credor estava exigindo uma reunião urgente para renegociar condições. Caso contrário, poderia iniciar medidas mais duras. No papel, não constava o nome de Ricardo, apenas o do grupo de investidores. Tiago leu o documento e sentiu, finalmente, o peso real da situação. Quem são esses credores? Perguntou, irritado, ao responsável financeiro. São vários, mas esse grupo maior comprou a maior parte dos pacotes. Eles pediram para falar por meio de um representante. Querem uma reunião na semana que vem. Tiago fechou a cara. Então que venham. Quero ver quem é que acha que consegue mandar em mim aqui dentro. Ele não imaginava que, por trás daquele grupo, estava o homem que ele costumava chamar de meu amigo produtor apenas para poder pressioná-lo melhor. E a forma como ele descobriria isso seria um golpe no próprio orgulho. No dia marcado para a reunião com o grupo de credores, Tiago acordou mais cedo do que o normal. Vestiu o melhor terno, como se quisesse vestir também uma armadura de confiança. Daniela,
Ao vê-lo ajeitando a gravata com mais cuidado do que o habitual, perguntou: reunião importante? Apenas credores querendo mostrar dente, respondeu ele, com ar de desdém. Gente que acha que manda porque comprou papel. Eles esquecem que sem a minha capacidade de tocar essa empresa, ninguém recebe nada. Ela não ficou totalmente convencida. E se eles não forem só gente que comprou papel? E se já tiverem algum plano maior? Tiago sorriu, tentando soar tranquilo. Eu sempre fui o plano maior dessa empresa, Daniela. Mais tarde, na sala de reuniões, a mesa longa estava arrumada, copos de água, papéis à espera. Alguns gerentes foram chamados, inclusive Daniela, que fazia questão de participar das decisões mais sérias. À hora marcada, a porta se abriu. Entraram Jorge, como representante formal do grupo, e mais 2 homens vinculados ao investidor silencioso. Não havia sinal de Ricardo. Tiago estranhou. Boa tarde, cumprimentou Jorge, com educação. Tiago o conhecia de vista. Sabia que Jorge trabalhava com produtores da região, mas nunca tinha lhe dado muita importância. Boa tarde, respondeu Tiago. Então é você que vem falar pelos credores? Pelos principais, sim, confirmou Jorge. Estamos aqui para encontrar um caminho que seja bom para todos. Mas precisamos colocar algumas cartas na mesa. A reunião começou com números, gráficos, tabelas, projeções. Jorge mostrava, com calma, que o ritmo de gastos da empresa não combinava com a entrada de dinheiro, que os prazos estavam sendo esticados demais, que a confiança de alguns fornecedores começava a balançar. Tiago, no início, tentou contestar, dizendo que eram apenas oscilações normais de mercado. Mas, aos poucos, até ele teve que admitir que a situação era delicada. Qual é a proposta de vocês? Perguntou, por fim, com um tom mais defensivo do que seguro. Jorge respirou fundo. A proposta é simples de explicar, mas grande de impacto. O grupo de credores está disposto a alongar prazos, reduzir parte dos juros e ajudar a empresa a respirar. Em troca, quer garantias mais fortes. Que tipo de garantias? Perguntou Tiago, cerrando os olhos. Participação na empresa, respondeu Jorge, sem rodeios. Primeiro, como sócios minoritários, acompanhando de perto a gestão. Se determinados indicadores não forem cumpridos em um prazo combinado, essa participação pode aumentar. Daniela se mexeu na cadeira. Estão falando, na prática, de tomar a empresa do Tiago, disse, tensa. Estamos falando de evitar que ela quebre de vez, corrigiu Jorge. Se nada for feito, a falência não está tão distante quanto parece. E aí, ninguém ganha. Tiago sentiu o rosto esquentar. Eu construí esta empresa. Ninguém vai chegar aqui querendo sentar na minha cadeira. Jorge manteve o tom calmo. Ninguém está aqui para tomar seu lugar à força, Tiago. Mas a realidade dos números não depende da nossa vontade. Os credores já são, na prática, donos de boa parte do risco que você correu. A diferença é que estamos oferecendo uma forma de você continuar à frente, com um plano claro. Desde que aceite dividir controle. O silêncio se instalou. Daniela olhava ora para Jorge, ora para Tiago. Sentia um misto de medo e incredulidade. Ela, que tinha deixado a vida simples da fazenda para viver ao lado de um homem bem-sucedido, agora se via no meio de uma conversa em que esse homem precisava pedir fôlego para não afundar. Depois de algum tempo, Tiago pediu um intervalo. Na sala menor, a sós com Daniela, ele desabafou. Eles querem me encurralar. Se eu aceitar, abro a porta da minha casa para desconhecido mandar em tudo. Se você não aceitar, corre o risco de perder tudo de uma vez, retrucou Daniela, firme. Talvez seja melhor ter alguém ao seu lado do que um juiz mandando fechar as portas. Tiago passou as mãos no rosto. Mas quem garante que esse grupo é confiável? Daniela pensou em Jorge. Sabia que ele tinha boa reputação entre os produtores. Ainda assim, algo em toda aquela situação a incomodava. Você precisa descobrir quem realmente está por trás disso, sugeriu. Não é só dinheiro. Alguém montou esse movimento. Eles voltaram à sala de reuniões. Tiago, jamais contido, falou. Eu aceito discutir essa proposta. Mas quero saber quem são os principais credores. Não apenas os nomes na papelada. Quero saber quem realmente está puxando isso. Jorge o encarou por alguns instantes. Você tem esse direito, admitiu. Mas vou pedir alguns dias.
Há um grupo que prefere manter discrição enquanto ainda estamos na fase de negociação. Eu volto com essa informação. Tiago não gostou, mas percebeu que não tinha força naquele momento para bater o pé. Assinou um acordo preliminar, abrindo porta para renegociação, e marcou uma nova reunião para dali a 2 semanas. Quando Jorge saiu da empresa, ligou para Ricardo ainda no estacionamento. Como foi? Perguntou Ricardo, ansioso. Ele sentiu o golpe, respondeu Jorge. Assinou um pré-acordo. Mas quer saber quem está por trás. Do outro lado da linha, Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. E o que você acha? Eu acho que está chegando a hora, disse Jorge. Não tem como empurrar isso para sempre. Na próxima reunião, ele vai precisar ver o rosto de quem ele deve. Ricardo respirou fundo. A imagem dele entrando na mesma empresa onde tinha sido humilhado, agora como a pessoa de quem Tiago dependia, era forte demais. Misturava a dor antiga com uma sensação de justiça que ele ainda não sabia bem como lidar. Então, na próxima, eu vou, decidiu. Ele não fazia ideia de como iria controlar o coração ao reencontrar, no mesmo ambiente, quem tinha chamado sua vida de pouco e acomodada. Mas sabia que, se quisesse realmente virar o jogo, teria que encarar esse momento de frente. E essa próxima reunião seria o primeiro choque real entre o passado humilhado e o presente em construção. O dia da segunda reunião amanheceu nublado, como se o céu também estivesse em dúvida sobre o que viria. Ricardo levantou cedo, como fazia todos os dias, mas desta vez não foi direto para o curral. Tomou banho com mais calma, escolheu uma roupa simples, porém bem passada. Não tentou parecer o que não era, mas fez questão de mostrar respeito por si mesmo. No espelho, viu o rosto marcado pelo sol, os olhos cansados e, ao mesmo tempo, mais firmes. Antes de sair, pegou o chapéu, olhou para ele e deixou em cima da mesa. Hoje não, murmurou. Hoje eu entro lá de outro jeito. No caminho até a cidade, o coração batia acelerado. Lembrava-se de cada humilhação, da vez em que Tiago tinha reduzido o preço combinado na última hora, das palavras duras de Daniela, do olhar curioso dos funcionários. Quando chegou ao prédio da empresa, respirou fundo antes de atravessar a porta de vidro. A recepcionista levantou os olhos. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Eu tenho reunião marcada com Tiago, respondeu Ricardo, com calma. No nome do grupo de credores. Ela conferiu a agenda, assentiu e pediu para que ele aguardasse. Enquanto esperava, Ricardo olhava ao redor. Tudo ali lhe era familiar e, ao mesmo tempo, novo. Antes, ele se sentava naquela recepção como fornecedor dependendo de um pagamento. Agora, esperava como alguém que tinha poder sobre o destino de todo aquele prédio. Poucos minutos depois, Jorge apareceu pelo corredor, vindo de outra sala. Chegou cedo, disse, estendendo a mão. Melhor assim, respondeu Ricardo. Dá tempo de acalmar por dentro. Jorge sorriu, compreensivo. Quando eu entrar na sala, você entra comigo, explicou. Eu vou te apresentar como representante do grupo. Deixa que eu começo a conversar. Depois, você fala o que achar que deve. Ricardo assentiu. Logo foram chamados. A porta se abriu e os dois entraram na sala de reuniões. Tiago estava na cabeceira da mesa, ao lado de Daniela. Alguns gerentes importantes também participavam. Ao ver Jorge, Tiago se levantou com um sorriso contido. Mas o sorriso sumiu assim que seus olhos pousaram em Ricardo, que vinha logo atrás. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Daniela sentiu o sangue gelar. Não esperava ver Ricardo ali, naquele contexto. Tiago foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ricardo, perguntou, com um meio riso de incredulidade. O que você está fazendo aqui? Jorge respondeu, antes que Ricardo abrisse a boca. Ele está aqui porque é o principal representante do grupo de credores que comprou boa parte das suas dívidas. A frase caiu na sala como uma pedra no lago. Um dos gerentes arregalou os olhos. Daniela levou a mão à boca sem perceber. Tiago ficou parado, tentando encontrar uma reação. Isso só pode ser brincadeira, disse, por fim. Um produtor de gado, meu antigo fornecedor, liderando credores da minha empresa? Ricardo manteve o tom calmo. Eu continuo sendo produtor de gado, Tiago. Só que agora também sou alguém a quem você deve. É a vida. Daniela não sabia onde colocar os olhos. Lembrou-se das vezes em que tinha falado, com arrogância, sobre ele não entender de empresa, sobre ele ser acomodado. Agora,
Via o ex-marido sentado na mesma mesa, num nível que ela nunca imaginou. Tiago tentou recuperar o controle. Isso é alguma manobra sua, Jorge? Perguntou, irritado. Você juntou meia dúzia de produtores e está achando que vai mandar aqui dentro? Jorge respondeu. Não é meia dúzia, Tiago. É um grupo organizado, com participação real e documentada nas suas dívidas. Eles têm o direito de estar nessa conversa. E o Ricardo tem o direito de estar à frente, porque foi quem mais se preparou. Tiago respirou fundo, tentou se recompor. Muito bem. Já que é assim, vamos falar de negócios, disse, virando-se para Ricardo. O que vocês querem? Ricardo não levantou a voz. Falou com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Queremos que a empresa sobreviva, primeiro. Depois, que seja justa com quem trabalha e com quem fornece. Isso começa com um plano sério. Menos vaidade, mais responsabilidade. Tiago sorriu de lado. E você acha que entende disso mais do que eu, que levantei isso aqui do zero? Eu entendo, pelo menos, o que é não gastar mais do que entra, respondeu Ricardo. Na fazenda, se a gente faz isso, perde terra, perde boi, perde tudo. Aqui é igual. Só muda o tipo de chão. A reunião seguiu tensa. No fim, o acordo proposto foi claro. Os credores alongariam dívidas, dariam fôlego, mas exigiriam um contrato de opção de controle. Se a empresa não cumprisse metas básicas em determinado prazo, o grupo liderado por Ricardo teria o direito de assumir a maior parte das ações. Tiago resistiu, discutiu, bateu na mesa. Mas, cercado pelos números, sem alternativa real, acabou cedendo. Daniela, ao sair da sala naquele dia, estava com a cabeça rodando. Nunca, em todos os seus planos de mudar de vida, tinha imaginado que um dia veria o ex-marido naquele papel. Naquele momento, ninguém podia prever o que aconteceria nos meses seguintes. Mas uma coisa era certa, o lugar de cada um naquela história já não era o mesmo de antes. Começava ali uma contagem regressiva silenciosa. Se Tiago não conseguisse recuperar a empresa dentro do prazo, Ricardo não seria apenas credor. Seria dono. E a forma como cada um lidaria com esse tempo mostraria quem tinha realmente aprendido com a vida, e quem continuava prisioneiro do próprio orgulho. Os meses seguintes foram os mais tensos da história daquela empresa. Tiago tentou, de todas as formas, mostrar que ainda tinha o controle. Cortou alguns gastos, renegociou contratos, fez campanhas para atrair clientes. Mas os erros antigos pesavam, e o mercado não estava tão disposto a perdoar. Os credores, liderados por Ricardo, acompanhavam de perto. Relatórios, reuniões periódicas, metas bem definidas. Sempre que entrava na empresa, Ricardo era observado por funcionários curiosos. Muitos ainda se lembravam dele como o fazendeiro da ex-esposa do chefe. Agora, viam-no andando pelos corredores com pastas na mão, conversando com o setor financeiro, trocando palavras com Jorge. Daniela se mantinha em silêncio na maior parte dessas visitas. Observava de longe. Às vezes cruzava com Ricardo no corredor, trocava um breve cumprimento educado, nada mais. Por dentro, ela lembrava das palavras duras que tinha dito a ele, do jeito como olhava de cima para baixo na época da separação. E não podia deixar de comparar com o homem mais seguro que via agora. Enzo, por sua vez, também acompanhava parte da história. Já adolescente, ele ouvia na escola comentários diferentes. Antes, falavam do pai como o da roça. Agora, alguém comentou. Fiquei sabendo que o seu pai comprou umas dívidas grandes da empresa do Tiago. Ele está ficando importante, hein? Enzo não entendia todos os detalhes, mas percebia que alguma coisa tinha mudado na forma como falavam de Ricardo. Certo dia, num dos fins de semana na fazenda, ele perguntou: Pai, é verdade que você manda lá na empresa do Tiago agora? Ricardo sorriu de leve. Mandar é uma palavra forte, filho. Eu tenho voz lá dentro. Ajudo a decidir algumas coisas. Enzo olhou curioso. E a mamãe? Como fica? Ricardo respirou fundo. Ela fez escolhas, Enzo. Agora está colhendo o que plantou, como todo mundo. O importante é você saber que eu não guardo ódio. O que eu quero é ficar de pé, olhar para você sem abaixar a cabeça. O prazo do contrato foi se aproximando do fim. E, infelizmente para Tiago, as metas não foram cumpridas. A empresa até melhorou em alguns pontos, mas não o suficiente. Na última reunião antes do vencimento, Jorge foi direto. Tiago, pelos termos que você assinou,
O grupo de credores agora tem o direito de assumir o controle majoritário. Podemos conduzir isso de forma organizada, preservando o que for possível, ou você pode resistir e levar tudo a um processo mais doloroso. Tiago estava abatido. Os cabelos, antes sempre impecáveis, mostravam sinais de cansaço. Ele olhou para os papéis à sua frente, depois para Ricardo. É isso que você queria desde o começo, não é? Perguntou, com um meio sorriso amargo. Entrar aqui e sentar na minha cadeira. Ricardo sustentou o olhar. Eu queria, desde o começo, nunca mais ser pisado aqui dentro. O resto foi a vida que colocou no meu caminho. Daniela estava na mesma sala, em silêncio, observando. Volta e meia olhava para Ricardo como se ainda custasse acreditar em tudo aquilo. Tiago ficou alguns segundos sem falar. Depois, pegou a caneta. Muito bem. Se é assim que vai ser, vamos fazer direito, disse, com voz rouca. Eu não vou fugir pela porta dos fundos. Assinou os documentos que transferiam o controle da empresa ao grupo de credores, representado por Ricardo. Haveria ainda etapas legais, registros, ajustes, mas, na prática, a partir dali o dono passava a ser outro. Ao final da reunião, todos foram saindo aos poucos. Só ficaram na sala Tiago, Ricardo e, encostada mais ao canto, Daniela. Tiago respirou fundo. Parabéns, Ricardo, falou, com uma sinceridade amarga. Você venceu. Ricardo balançou a cabeça. Não é uma vitória que eu comemoro com festa. Tiago. Tem muito emprego aqui dentro, muita família dependendo dessa empresa. Agora o meu trabalho é não deixar isso tudo desmoronar. Tiago fez menção de sair, mas parou. E o que vai ser de mim? Perguntou, num tom menos arrogante do que em qualquer outro dia. Ricardo pensou por alguns instantes. Você ainda conhece a empresa melhor do que qualquer um. Se quiser ficar um tempo, ajudando na transição, pode. Com funções claras, limites claros. Não como dono, mas como alguém que ainda pode ser útil. Tiago não esperava por isso. Ao lado, Daniela também se surpreendeu. Você está me oferecendo um lugar. Depois de tudo? Insistiu Tiago. Estou oferecendo uma chance de sair com alguma dignidade, respondeu Ricardo. Mas vai depender de como você se comportar daqui para frente. Tiago não respondeu de imediato. Parecia engolir um orgulho do tamanho do mundo. Eu vou pensar, disse, por fim. Quando ele saiu, ficou só Ricardo e Daniela. O silêncio entre os dois era cheio de lembranças do que tinham sido um dia. Daniela foi a primeira a falar. Você mudou muito, disse, numa voz mais baixa do que de costume. Ricardo não sorriu. A vida mudou, Daniela. Eu só tive que acompanhar. Ela respirou fundo. Eu nunca imaginei que aquele produtor que eu chamei de acomodado um dia estaria sentado no outro lado da mesa, decidindo o futuro da empresa onde eu trabalho. Ele a olhou com calma. Talvez você tivesse imaginado, se tivesse olhado mais para dentro e menos para fora. Ela baixou os olhos, sem resposta. A partir dali, começou um período de transição. Documentos foram registrados, comunicados internos preparados. Chegaria o dia em que a empresa inteira seria oficialmente informada de que havia um novo dono. Ricardo sabia que esse dia seria marcante. Não apenas pelos funcionários, mas por ele mesmo. Seria o momento em que a humilhação do passado encontraria, cara a cara, o presente que ele construiu. Ele pensou muito sobre como fazer esse anúncio. Poderia entrar com arrogância, devolver as mesmas palavras duras que recebeu, pisar em cada um que um dia o desprezou. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava da frase que tinha escrito na folha tempos atrás: não vou me vingar pela raiva. Vou me levantar pelo merecimento. Na noite anterior ao grande anúncio, ele quase não dormiu. Em vez de pensar no discurso, pensava em algo maior, que exemplo queria deixar para Enzo. Quando o dia finalmente chegou, a cena da abertura desta história estava prestes a acontecer. Os funcionários foram chamados para uma reunião geral no saguão principal. Tiago e Daniela estavam lá, um ao lado do outro, sem saber exatamente como tudo seria dito. E, enquanto todos se ajeitavam, murmurando curiosos, a porta principal se abriu. Ricardo entrou. Dessa vez, não como fornecedor. Não como o ex da Daniela. Não como o homem humilhado na recepção. Ele entrava como dono. E o que faria nos próximos minutos ficaria gravado na memória de todos ali. Os funcionários se calaram aos poucos, ao ver Ricardo caminhar em direção à frente do saguão. Alguns o reconheciam vagamente.
Outros se lembravam bem do dia em que Daniela o havia criticado em voz alta, anos antes. Havia também quem nunca o tivesse visto, mas sentia que algo muito importante estava para ser dito. Tiago estava de um lado, com expressão fechada. Daniela, do outro, claramente tensa. Ricardo pegou o microfone que o responsável pelo setor de pessoal lhe entregou. Respirou fundo, olhou a multidão à sua frente e começou com uma voz firme e simples. Bom dia a todos. Um coro tímido de bom dia veio em resposta. Muitos aqui me conhecem pouco, alguns me conhecem bem demais, pelo lado errado. Meu nome é Ricardo. Eu sou o criador de gado. Nasci e cresci na roça. Nunca escondi isso e não vou esconder hoje. Alguns sorrisos discretos apareceram entre funcionários que também vinham de origem simples. Há alguns anos, eu entrei aqui como fornecedor. Sentei ali naquela recepção, apontou, e esperei ser atendido. Naquele dia, saí mais humilhado do que entrei. Não só pelo dinheiro que tentaram tirar de mim, mas pelas palavras que escutei. Houve um murmúrio leve. Daniela sentiu o rosto queimar, lembrando de cada frase que tinha dito. Naquele momento, eu poderia ter escolhido 2 caminhos, me acomodar na dor ou usar aquilo como impulso. Eu resolvi usar como impulso. Estudei, me organizei, busquei ajuda, me juntei com gente que também estava cansada de ser tratada como menor. Ele fez uma breve pausa e continuou. O resultado de tudo isso está no que eu venho dizer hoje. A partir deste momento, a empresa passa a ser controlada pelo grupo de credores que assumiu suas dívidas. E eu fui escolhido para representar esse grupo. Um burburinho percorria o ambiente. Um misto de espanto, medo e curiosidade. Eu sei que mudança assusta, prosseguiu Ricardo. Muita gente aqui deve estar pensando se vai perder o emprego, se vai ser julgada pelo que fez ou deixou de fazer. Então vou ser direto. Quem trabalha com honestidade, quem honra o que faz, não precisa ter medo de mim. Eu sei o valor de cada pessoa que acorda cedo e dá o melhor de si. Alguns olhares se cruzaram com alívio. Ele respirou fundo de novo. Sabia que o momento mais delicado estava chegando. Mas também é verdade que existem pessoas aqui que confundiram cargo com poder absoluto. Que usaram o lugar onde estavam para se achar melhor do que os outros, para desprezar quem vinha de baixo. Silêncio total. Ricardo virou-se levemente para o lado onde estavam Tiago e Daniela. Por muito tempo, essa empresa foi símbolo de arrogância para mim. Hoje, quero transformá-la em símbolo de respeito. E, para isso, algumas decisões precisam ser tomadas. Olhou diretamente para Tiago. Tiago, a partir de hoje, você não é mais o diretor desta empresa. O seu contrato de trabalho termina aqui. Vamos acertar todos os seus direitos, conforme a lei, mas a sua gestão acaba agora. Um murmúrio forte percorreu a multidão. Era o ex-patrão sendo afastado, ali, diante de todos. Tiago respirou fundo, engoliu em seco. Não fez escândalo. Apenas assentiu, com orgulho ferido visivelmente marcado no rosto. Em seguida, Ricardo voltou a olhar para Daniela. Ela já o encarava, com olhos misturados de medo, arrependimento e vergonha. Daniela, ele disse, com a mesma voz firme, você também está desligada da empresa a partir de hoje. Seus direitos serão respeitados. Mas a forma como você tratou pessoas aqui dentro, incluindo a mim, mostra que o seu jeito de ver o mundo não combina com o tipo de ambiente que eu quero construir. O silêncio foi ainda maior. O ar parecia pesado. Alguns funcionários olharam para ela, surpresos. Outros, que já haviam sentido na pele o jeito duro de Daniela em certas situações, trocaram olhares discretos de entendimento. Ela ficou alguns segundos sem reação. Depois, com a voz trêmula, conseguiu dizer: então, é assim que você escolhe se vingar, Ricardo? Me demitindo aqui, na frente de todo mundo? Ele sustentou o olhar, mas não endureceu o tom. Durante muito tempo, eu achei que queria vingança, respondeu. Hoje, eu entendo que o que eu quero é justiça. Você me humilhou em público. Não apenas como marido, mas como pessoa. Fez isso com outros também. Hoje, eu estou apenas colocando cada um no lugar que construiu para si. Mesmo assim, não desejo o seu mal. Daniela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, não era por raiva, mas por uma mistura de arrependimento e impotência. Ricardo voltou-se novamente para os funcionários. Quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Eu não estou aqui para repetir os erros do passado trocando só de mãos. Não quero uma empresa que pisa em quem precisa dela.
Quero um lugar onde quem trabalha é respeitado. Isso não quer dizer que não vamos cobrar resultados, que não haverá mudanças. Vai haver. Mas tudo será feito com clareza. Alguns funcionários começaram a bater palmas, timidamente. Outros seguiram. Em pouco tempo, o saguão estava cheio de um aplauso que não era de festa, mas de alívio e esperança. Quando o barulho diminuiu, Ricardo concluiu: quem quiser continuar nesse novo momento, com seriedade, terá espaço. Quem trouxer propostas, será ouvido. E, se um dia, eu ou qualquer um aqui começar a se achar melhor do que os outros só por causa de cargo, eu espero que essa história que vocês estão vendo hoje sirva de lembrete. Ele devolveu o microfone. A reunião geral foi encerrada. Tiago saiu em silêncio, levando consigo a memória de como orgulho pode custar caro. Daniela, com passos inseguros, dirigiu-se até a sala onde tinha suas coisas. Alguns funcionários passaram por ela, sem ofender, mas também sem o mesmo ar de admiração de antes. Lá fora, no estacionamento, ela encontrou Ricardo, que estava encostado discretamente em um carro simples, organizando pensamentos antes de voltar para dentro. Por um instante, pensou em passar direto. Mas uma força maior a fez parar. Eu não esperava menos de você do que cumprir o que tinha direito, disse ela, tentando manter a dignidade. Mas, eu não esperava que fosse me olhar nos olhos e dizer que não desejava o meu mal. Ricardo a observou. O que você fez comigo doeu, Daniela. E vai doer por muito tempo. Mas, se eu usasse o que aprendi só para te destruir, seria como se eu tivesse ficado preso naquele dia da cozinha, quando você me disse que eu era pouco. Ela baixou o olhar. Eu fui dura. Fui vaidosa. Acreditei que dinheiro e status eram tudo. Ele assentiu. Cada um aprende no seu tempo. Eu aprendi do lado de cá. Talvez agora seja sua vez de aprender do lado daí. Ela respirou fundo. E o Enzo? Perguntou, com a voz embargada. O que você vai falar para ele sobre tudo isso? Ricardo pensou um pouco antes de responder. Vou dizer a verdade. Que a mãe dele tomou decisões que machucaram o pai, mas que continua sendo mãe. E que o pai errou se achando pequeno. Que os dois são humanos. O que eu não vou fazer é usar ele como moeda para te castigar. Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas outra vez. Não pela demissão em si, mas pela grandeza que ela enxergava naquela atitude. Obrigada, murmurou. Eu não merecia essa consideração. Ninguém merece tudo o que recebe da vida, nem de bom, nem de ruim, respondeu Ricardo. Mas a gente pode escolher o que faz com isso. Ela se despediu em silêncio, com um aceno discreto, e foi embora. Não sabia o que faria dali em diante, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia que teria que olhar para dentro de si sem desculpas. No fim do expediente, Enzo apareceu na empresa. Tinha combinado de encontrar o pai ali para irem juntos para a fazenda naquele fim de semana. Quando entrou e viu alguns cartazes internos falando sobre nova direção, olhou curioso. Pai, está todo mundo comentando que agora você é o dono daqui mesmo, disse, quando encontrou na sala que antes era de Tiago. Ricardo sorriu, emocionado por dentro. Dono é uma palavra grande, filho. Vamos dizer que eu tenho a responsabilidade maior agora. Enzo andou pela sala, observando. Eu lembro da primeira vez que você me contou que saiu daqui humilhado, falou o menino. E agora, ver você aqui desse jeito, dá um orgulho que eu não sei nem explicar. Ricardo sentiu os olhos brilharem. Só não esquece de uma coisa, Enzo. O valor de uma pessoa não está na sala em que ela senta, mas no jeito que ela trata os outros. Se um dia você chegar mais alto do que eu cheguei, lembre-se disso. Os dois saíram juntos. Do lado de fora, o sol se punha devagar. Com o passar dos meses, a empresa começou a se reorganizar. Ricardo trouxe alguns profissionais mais simples, porém competentes, deu voz a pessoas do chão de fábrica que nunca tinham sido ouvidas, ouviu sugestões de funcionários antigos. Tiago, depois de um tempo de transição, decidiu sair definitivamente, abrir um negócio menor, mais adequado à sua nova realidade. Levou consigo a lição dura de que nenhuma cadeira é eterna. Daniela, por sua vez, se recolheu. Ficou um período sem trabalhar, refletindo sobre as escolhas. Um tempo depois, aceitou uma vaga bem mais modesta em outro lugar, onde, aos poucos, passou a tratar as pessoas com mais respeito. A vida tinha dobrado, mas não quebrado. Ricardo continuou entre a fazenda e a cidade. Nunca abandonou o gado, as raízes, o café da manhã simples. A empresa era um novo capítulo, não uma troca total de vida. Na cidade,
Quando alguém falava dele, já não usava o tom de pena que um dia circulou pela cooperativa. Diziam, com respeito, é aquele criador de gado que virou dono da empresa do Tiago. Mas o mais impressionante não foi ele ter comprado a empresa, foi o jeito como escolheu agir quando finalmente teve poder nas mãos. E quem acompanhou essa história inteira, do começo ao fim, levava consigo uma mensagem silenciosa. A humilhação pode até derrubar alguém por um tempo, mas, se a pessoa escolhe se levantar com dignidade, nenhum passado é capaz de impedir a virada. Se você chegou até aqui, até o fim dessa história, escreva nos comentários a palavra virada, para eu saber que você acompanhou cada detalhe dessa jornada. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que não existe humilhação que dure para sempre quando a pessoa decide crescer de verdade. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.